queridos fiéis. Nesse domingo, chamado de Domingo da Santíssima Trindade, nós estamos como que coroando tudo aquilo que celebramos até agora. Durante a vigília de Páscoa, no sábado de Aleluia, nós relembramos toda a maravilhosa obra da criação das mãos de Deus, nosso Senhor. Então, todas aquelas profecias, a leitura de todas as profecias, é linda toda aquela liturgia. É uma liturgia longa, cansativa para o corpo, mas extremamente revigorante para a nossa alma. Aonde ali nós vamos recordando toda a maravilha da obra das mãos de Deus, nosso Senhor, a obra de sua criação. Como Deus fez tudo e viu que tudo era bom e tudo era perfeito. Então, conforme a gente vai ouvindo toda a leitura daquelas profecias, vamos vendo como Ele foi criando o céu, a terra, as estrelas e, por fim, coroando a criação, criou o homem à sua imagem e semelhança. E assim, ali naquela liturgia, nós contemplamos a obra, a ação da primeira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai. Depois nós vamos contemplar a triste e dura realidade do pecado, que vem assim manchar a obra da criação ou manchar em nós aquela imagem e semelhança originais. Porém, Deus não se contentou com isso. Deus não deixou o homem abandonado à própria sorte. Deus, vendo que a obra de sua criação fora manchada pelo pecado, querendo nos salvar, então, num plano de amor, resolve enviar para nós o seu próprio Filho, para assumir verdadeiramente, como diz o profeta Isaías, ipse tulit, ele verdadeiramente, ele mesmo, tomou sobre si as nossas dores. Vere languores ipse tulit. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores. Ou, como diz o grande Santo Agostinho, quod non assumptum est, non redemptum est. O que não foi assumido, não foi redimido. Para dizer que nosso Senhor verdadeiramente assumiu nossa natureza para nos redimir. E assim foi enviado o nosso Redentor e cumpriu de maneira estupenda, de maneira brilhante, o seu papel. Ele mesmo atesta isso do alto da cruz, quando profere estas palavras: tudo está consumado. Em outras palavras, cumpri o desígnio de meu Pai. Vim e fiz aquilo que me foi designado. Vim buscar, nas palavras dele mesmo, e salvar todo aquele que estava perdido, como nós vamos ouvir no 10º capítulo do Evangelho de São João. Portanto, aqui contemplamos a ação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E agora, mais recente na nossa memória, nos nossos corações, porque foi no domingo passado, o cumprimento da promessa aonde nosso Senhor havia dito: volto para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei um outro defensor, parakletos, do grego, defensor, advogado. Enviarei um outro defensor, o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas, vos ensinará coisas novas e até mesmo das coisas futuras vos revelará e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. Muito interessante esta palavra do nosso Senhor. Ou seja, vai recordar o que eu já ensinei para vocês até agora e depois inspirar e ensinar coisas novas. E é isso que nós celebrávamos agora e terminamos ontem a 8ª de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Este Espírito Santo que é a vida da igreja, é a alma da igreja, é aquele que anima a missão dos apóstolos. Antes tínhamos homens medrosos, trancados, com medo do que os judeus poderiam fazer com eles dentro de um cenáculo. Agora nós os vemos pregando no meio das praças, no meio das sinagogas, sem medo dos açoites, sem medo de serem queimados vivos, sem medo dos imperadores. E é claro, essa coragem não vem de nós, não vem da nossa força, da nossa inteligência, da nossa capacidade. Quem somos nós? É o Espírito Santo quem move. E claro, neste santo domingo, portanto, ao celebrar a Santíssima Trindade, é como se nós então estivéssemos coroando agora todos esses mistérios. A Santíssima Trindade, não preciso dizer,
é um grande mistério que nos foi revelado por Deus, nosso Senhor. E como tal, se há um mistério, quem somos nós para poder desvendar o mistério da Santíssima Trindade? Inclusive, é bem conhecido de todos nós, me perdoem se eu soar repetitivo, mas é uma historinha que sempre comove os nossos corações e eu não consigo não repeti-la a cada ano no sermão da Santíssima Trindade, que é relembrar aquela historinha de que se passou com Santo Agostinho. Certa vez, Santo Agostinho passeava pela praia quando avistou um menino que com o dedinho fez um buraquinho na areia da praia e pegou uma conchinha do mar e recolhia a água do mar e jogava no buraquinho. Recolhia a água do mar e jogava no buraquinho. Santo Agostinho achou esta imagem curiosa e parou e ficou uns minutos observando o menino fazer isso. Curiosidade é porque enquanto ele caminhava, ele estava pensando no mistério da Santíssima Trindade. Quando ele viu esse menino fazer isso, ele parou e ficou observando. Depois de alguns minutos observando, Santo Agostinho se aproxima do rapaz e pergunta: menino, será que você ainda não percebeu que não importa quantas conchas d'água você colocar dentro desse buraquinho, não importa quantas conchas d'água, esse buraco nunca vai encher e esse mar nunca vai esvaziar? E o menino então sorri, olha para Santo Agostinho e disse: você nunca percebeu que com essa sua cabecinha você nunca vai entender o mistério da Santíssima Trindade? Né? De fato, é um mistério grandioso que Deus nos revelou. Inclusive, na Sagrada Escritura, nós temos evidências, né? Nós temos alguns indícios já da Santíssima Trindade, tanto no Antigo Testamento, os próprios textos bíblicos do Antigo Testamento, veja que já lá na origem de tudo, nós já temos alguns indícios, né? Como, por exemplo, se a gente toma a narrativa da criação, é curiosíssimo. A narrativa da criação, quando Deus vai criar o homem, por exemplo, mais especificamente, se você tomar o livro do Gênesis, na sua Sagrada Escritura, e for olhar a narrativa da criação, for ver o momento em que Deus vai criar o homem, não é usado o singular ali. Eu vou fazer o homem à minha imagem e semelhança. Não, curiosamente, façamos o homem à nossa imagem. Façamos, no plural, façamos. Talvez uma alusão, há discussões teológicas, os exegetas bíblicos discutem sobre isso, mas enfim, é no mínimo curioso que esta palavra esteja, essa ordem, esse é o imperativo, façamos, no plural. Depois nós temos a famosa passagem da visita que Abraão recebeu. 3 homens misteriosos, 3 anjos que aparecem. Abraão, então, reconhecendo que ali se tratava da presença sobrenatural, da presença, enfim, talvez poderia não ter a consciência de que fosse a presença de Deus, mas algo realmente vindo do céu, algo sagrado. Abraão, então, resolve oferecer a estes um banquete. Não é interessante porque são 3. São 3 visitantes, mas Abraão se dirige no singular. Meu Senhor. Meu Senhor. É curioso esse texto também. É uma outra parte, assim como no texto que acabei de citar, do Gênesis, é dito do plural, passamos. Agora nós temos um pouco o inverso. 3 figuras aparecem em visita a Abraão, mas ele se dirige no singular. Meu Senhor, não vos afasteis daqui. Podeis esperar? Eu vou preparar um banquete e volto. E sim, pode ir tranquilo que esperamos. Abraão prepara o banquete e o que é de se esperar é que se um banquete é servido, pessoas vão sentar e comer. No entanto, eles tocam com a ponta de uma vara e os alimentos são consumidos. Só toca a ponta de uma vara. Pois no próximo ano, por esta mesma ocasião, voltaremos a ti e trarás nos teus braços o fruto do teu ventre, a promessa de uma geração, a promessa de seu filho. Então, existem outros textos, mas esses são os mais significativos, os mais famosos. No Novo Testamento, isso eu não preciso nem dizer, porque ali nosso Senhor Jesus Cristo, ele revelou claramente
em diversos momentos. Ele nunca escondeu isso, pelo contrário, em todos os seus discursos, nos seus ensinamentos, ele sempre menciona o Pai. O Pai é maior do que eu, o Pai. E depois enviarei, isso está claríssimo, enviarei o Consolador. Fala do Espírito Santo. O próprio texto do Evangelho da Santa Missa, que agora nós acabamos de ouvir, ele dá a ordem missionária: ide, evangelizai e batizai a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, revela a nós a Santíssima Trindade. De nossa parte, como acabei de falar no início dessa nossa reflexão, não nos cabe questionar ou querer sondar o insondável, que aliás é o que nos recorda o apóstolo São Paulo na epístola de hoje. Belíssima essa epístola, belíssima essa epístola. Ó, insondável desígnio de Deus. Quem é que pode sondar a grandiosidade de Deus? Quem é que deu a ele alguma coisa para ter direito a alguma retribuição? Como nós somos miseráveis, né? Quantas vezes queremos cobrar de Deus coisa como se a gente tivesse direito a cobrar alguma coisa? Até mesmo, muitas vezes, a gente tem que rever a nossa piedade, temos que rever até mesmo nossas devoções. Eu sempre, como padre, eu questiono isso dos fiéis. Sua oração, sua intimidade com Deus, sua oração é para gerar intimidade com Deus, nosso Senhor? Ou é uma maneira de fazer uma troca, um escambo? Vamos pensar nisso. É um assunto sério. Ou é só uma troca? Como que eu interpreto a minha oração? Como é a minha vida de oração? É só um pede, 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 pede? E se fosse comigo? Vamos pensar por um segundo. Se fosse comigo? Se uma pessoa só se aproximasse de mim para me pedir favores. Caríssimos, eu tenho certeza que se alguém só ligasse para mim para me pedir coisas, ou quando me visse, se aproximasse para pedir coisas, tenho certeza que em pouco tempo, quando eu visse essa pessoa, eu atravessaria para o outro lado da rua e fingiria que não estava vendo. No entanto, muitas vezes nós tratamos a Deus, nosso Senhor, dessa maneira. Ou então, a nossa vida de oração se torna uma coisa pesada ou como um fardo de uma obrigação. Eu tenho que fazer. Olha, uma vida de oração desse jeito é uma desgraça. Eu tenho que. Minha vida de oração precisa ser um momento em si. Eu sinto um grande prazer porque eu vou estar diante daquele que eu amo e que me ama. Vou estar agora num doce colóquio com o meu amado. Ou, se eu quiser aqui ilustrar com o livro do Cântico dos Cânticos, minha vida de oração, eu gosto muito dessa frase. Eu gosto muito dessa frase. Digo, minha vida de oração precisa ser como no Cântico dos Cânticos. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Aquele momento deve ser um momento para mim de delícia, de encontro com aquele que eu amo e que é o amado de minha alma. Dulcis hospes anime, cantávamos na sequência de Pentecostes agora. É o doce hóspede da minha alma. Então, se eu enxergo a minha vida de oração como algo pesado, como algo que eu tenho que... O que é isso? Aproximar-se de Deus, não apenas para fazer meus pedidos, mas para louvá-lo, para adorá-lo. O beato Pedro Julião Eymar, foi canonizado depois, mas já foi canonizado por um papa modernista. Então, para nós, por segurança, nós ficamos com aquilo que é anterior. Então, no caso,
mas ele já tinha sido beatificado, então Beato Pedro Julião Eymar, né? No seu escrito, A Divina Eucaristia, que aliás é uma leitura impressionante, é uma leitura incrível, ele divide a adoração eucarística em 4 momentos, para ajudar justamente o fiel a realizar a sua adoração. Então, são um momento de louvores, adoração. Se eu fizer 1 hora de adoração, então 15 minutos para louvar a Deus, os próximos 15 minutos para adorar a Deus, os próximos 15 minutos para a petição, aí sim entram os meus pedidos, e por último, os 15 minutos finais, agradecimentos. Fantástico isso, porque muitas vezes a gente pula as etapas, só lembra de pedir e ponto final, e acabou, ponto final e acabou. Então, louvar a Deus, porque Ele é digno de louvor. Nós, como criaturas, devemos prestar a Ele o louvor do qual Ele é digno, adorá-lo, porque Ele é digno de receber a nossa adoração. Aí sim podemos apresentar, por que não, as nossas necessidades, e não esquecer de agradecer. E sede agradecidos, como diz o apóstolo São Paulo. Digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então vejam bem que essa é uma maneira da gente fazer com que a nossa vida seja sempre devotada à Santíssima Trindade. Não apenas que seja um conceito, mas que verdadeiramente eu tenha essa intimidade com Deus uno e trino. Peçamos essa graça ao nosso Senhor e, claro, ninguém melhor para nos ensinar esse caminho de amor, de abandono e de entrega a Deus nosso Senhor do que ela, a nossa querida mãe. Já nós estamos no finalzinho do mês de maio, encerrando o mês de Nossa Senhora, que foi um mês muito difícil para nós, sobretudo a gente que mora lá no Rio Grande do Sul, marcado por tantas dificuldades e muitas vezes essas dores que são verdadeiras, mas podem aparecer como uma espécie de distrativo, a gente fica tão focado ali na enchente, no que perdeu isso, etc., e acaba se esquecendo que é o mês de maio, que é o mês de Nossa Senhora, e de recorrer também a ela. Peçamos a sua poderosíssima intercessão e nos confiemos nas mãos de nossa Mãe querida, para que ela nos oriente sempre no caminho de Deus, que é uno e trino. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.